Isto é um serviço para o super-homem. Para o alto e avante! Tá, então vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Valendo! Bem-vindos, senhoras, senhores, cachorros, cavalos, formigas e animais. Estamos em mais um episódio do Procurando Bitucas e hoje vamos falar do maior herói de todos os tempos, o primeiro homem que usou a cueca por cima da calça, o Superman. Comigo hoje presentes, que não tem nada de super, Rafael. 80 anos, mas tem um corpinho de 30. E que tem muito de super, como o super pior editor da galáxia, Washington Senna. Para o alto e avante. Vamos lá, galera, falar do Super. É isso aí. Então hoje a gente vai falar exclusivamente do Superman, suas versões, importância do personagem, melhores arcos, os filmes, enfim, vamos abordar um pouco aqui a história do personagem, né? Não vou entrar em detalhes sobre a origem dele, que ele surgiu lá no Action Comics. Cara, todo mundo que escuta isso aqui, além de nós, acho que mais 2 pessoas, sabe como é que é a origem do personagem. Então não preciso ficar abordando isso. Ele foi picado por uma aranha. Eu vou começar de uma pergunta bem relevante, tá? Quem precisa do Superman? Tá? Em um mundo, né, onde os valores dele praticamente não existem mais, né, os valores originais do personagem, que é aquele American Way of Life, né, tanto ele quanto o Capitão América, eles são personagens que eles entraram, não vou dizer em desuso, mas eles entraram num ostracismo talvez eterno. Né? O personagem foi sendo reinventado através das décadas, mas hoje em dia é uma coisa que dá para questionar legal. Assim, quem precisa do Superman? Então, vou colocar para ambos responderem, tá? Pode começar quem quiser. Por que o personagem ainda existe e quão relevante ele é nos dias de hoje com a nossa sociedade? Começando agora pelo meu amigo Rafael. Rafael, por que na sua cabeça, tá? Você que é fã de quadrinhos de longa data, acompanha, tá sempre por dentro do que tá acontecendo, por que o personagem ainda existe, independente dele ser o maior mito da editora DC, e qual é a relevância dele nos dias de hoje, né, nessa sociedade que a gente vive, que os valores no qual ele foi criado e idolatrado durante tantos anos se perderam mesmo? Por que você acha? Ele existe comercialmente porque ainda dá dinheiro. Tanto que já era para os direitos dele cair já em direito domínio público há muito tempo. Mas aí o grupo Warner, né, ficar protelando, né? Porque ainda dá dinheiro comercialmente. Agora, pelo quadrinho, tipo assim, ele é um exemplo a ser seguido. Tipo assim, embora já tentaram deixar ele meio, quando na época dos 952, deixaram ele meio fodão, coisa mais dark assim, mas não, ele é o escoteirão, ele é tipo assim, o que os outros heróis querem ser quando crescer, vamos dizer assim. Só pegar um exemplo clássico, pegar aquele arco, aquela saga do Mark Waid chamado Prego lá. Ah, sim. Não sei se vocês já leram. Já. Então, simplesmente, tipo assim, o fato dele não existir, como ele alterou todo o conceito da DC, né? É verdade, cara. Eu acho que assim, acho que pegando as suas palavras e só completando, eu acho que ele é o exemplo a ser seguido, mas talvez inalcançável, né? Porque ele é perfeito demais, né? Se você parar para analisar, ele é o monomito, né? Na verdade, ele é a encarnação do monomito. Então, eu não vejo algo que consiga fazer o Superman verídico. Não estou dizendo nos poderes, estou dizendo na ideologia mesmo, na persona dele, né? O que você acha, Washington? Você acha que ele ainda tem relevância para os dias de hoje e ainda deve continuar existindo? Ah, cara, com certeza. E você tocou um ponto agora em relação a esse questionamento, né? Porque realmente é difícil você encontrar, assim, o Superman nos quadrinhos realmente é o escoteiro, é o cara que é o modelo a ser seguido em relação à virtude, em relação à coragem, em relação à inteligência, né? Ele é um ser perfeito. E essas tentativas atuais de tentar dar essa revitalizar ele nesse sentido de colocar ele como um pouco hesitante, de trazer ele bem mais humano, né? Bem mais humano do que ele já é, com falhas, com hesitação, né? Os Novos 52 tentaram isso e ficou horrível, né? Ficou um Superman revoltadinho e muito zoado, tanto é que ele morreu de forma bem tosca, porque era a maneira que ele devia morrer mesmo. E o Snyder também, né? Quando tiver a oportunidade de falar mal. Calma. Se eu contenha pra falar do Snyder. Calma. Eu quando tenho oportunidade pra falar mal. Cinema, porque se eu não colocar uma corda em você vai falar mal dele o episódio inteiro. Sim. Se contenha, calma. Então, calma.
Tá? Eu acho que ele é um super-herói. Vai, continua. E eu acho que ele é um super-herói realmente necessário, cara. Eu sempre gostei do Super, desde sempre, desde da primeira vez que eu tive contato com ele nos cinemas, depois nos quadrinhos. Mesmo esse padrão dele, né, esse modelo dele de perfeição. Não sei, eu acho bem legal, cara, assim, na questão de exemplo, na questão dos poderes que ele tem e do que ele faz com esses poderes. Acho que ele junto com o Homem-Aranha, é o cara que segue bem a risca com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E tão arrisca quanto o Homem-Aranha, né? E eu acho que ele é necessário sim, cara. Nos quadrinhos eles sempre estão tentando dar assim, dar essa energizada no mito pra galera nova, tal. Eu não sei como que tá a aceitação da galera nova em relação a ele nos quadrinhos. Eu não li esse renascimento, esse novo reboot que teve, né? Eu não sei como ele tá. Sei que ele tá com um filho lá, né? Então, eu vou falar de maneira bem superficial, mais ou menos complementando o que vocês dois acabaram de colocar, né? O Superman na DC Comics, né? Ele é o meu herói favorito desde o moleque, é o personagem que eu mais gosto. Na Marvel eu gosto muito do Capitão América, né? Então, assim, na verdade, um é o sinônimo do outro, né? Ambos têm muitas similaridades, né? Só que são de editoras distintas. Sim. Então, enquanto um ele foi atualizado de maneira correta, né? Porque hoje em dia o Capitão América, por exemplo, do universo Marvel tradicional, ele basicamente se tornou o Capitão América Ultimate. O Capitão América Ultimate ele fez tanto sucesso com aquela linha mais de militar, uma coisa mais crível, né? Porque assim, pô, se você é um militarzão mesmo ferrado que lutou na guerra, deu tiro em nazista e fez o cacete A4, você não vai ser necessariamente um escoteiro bandeirola pra ficar fazendo bem, não. Se tiver que meter bala, tu vai meter bala, meter a porrada, se tiver que jogar uma bomba pra matar todo mundo com permissão, tu vai fazer. Então, o Capitão América atual, hoje ele tá muito mais próximo de algo real e crível do que o Superman. O Superman, propriamente dito, ele é a idealização de algo perfeito que vai ser inalcançável, né? Então acho que esse é o grande charme do personagem, né? Sobre as versões, né, como vocês bem citaram aí, das atualizações dele, né, para os 952, eu cheguei a ler, né, o Superman do Morrison, que era aquele Superman que usava a botinha, calça jeans e a capinha. Cara, eu gostei daquela versão dele, né? Assim, totalmente diferente, né, da versão tradicional zona, que é a que a gente está abordando aqui no episódio, mas eu gostei bastante, eu achei legal a abordagem de um super-homem meio inexperiente e um pouco mais imaturo e até mais audaz, porque remete muito ao início do personagem, né? Porque quando ele surgiu, ele não era necessariamente um herói, né? Ele era quase um anti-herói, ele andava um pouco na ilegalidade, né? Então, tipo, ele dava porrada nos caras, se matasse, matou o Superman dos anos 40, né? Então ele não era necessariamente o ideal da perfeição. Isso aí foi sendo construído nas décadas, né? Décadas e décadas e décadas. Porém, com tanto tempo de história do personagem, verdade seja dita, ele foi se desgastando, até o ponto de que talvez tudo que tenha que ser escrito sobre ele já foi, né? Eu acho que assim, tudo que você imaginar ele já passou, cara. O cara já morreu, o cara já renasceu, o cara já virou dois, cada uma versão com poderes diferentes. O cara já usou mullets, o cara já foi líder de todas as equipes possíveis e imagináveis, o cara já ficou exilado no espaço, o cara já ficou sem os poderes, o cara já foi escravizado, não, tudo. Então assim, aí fica a grande pergunta, eu lembro que na época do Jones, o Jones começou a abordar aquela fase dos kryptonianos na Terra, que foi uma fase legal até, porque o Super-Homem meio que se distanciou da humanidade e foi tentar lidar com o povo dele, né, que era aquele conflito de ideologias dos kryptonianos e os humanos. Eu achei bem interessante essa fase. Então pergunto para vocês, Rafa, você acha que tudo do Superman já foi escrito? Assim, será que tem algo novo a ser explorado dele de verdade, ou será que a gente vai sempre ficar lendo a mesma história ou mesmos arcos, porém com ângulos um pouco diferentes? O que você acha? Uma abordagem que seria legal, que ainda não foi escrita, assim, ou se foi escrita só foi por um tempo, tipo assim, acabar com a mensal do Superman, porque, como você falou, ele é muito poderoso, não tem nenhum inimigo, assim, relevante, assim, talvez só tirando, talvez, o Luthor ou o Brainiac. Tipo assim, no meu entendimento, o que poderiam fazer com ele? Tipo, ele sai da Terra,
Ele começa pra outros lugares, tipo, ele começa uma coisa meio filosófica, misturando tipo Dr. Manhattan e Surfista Prateado, sabe? Ele começa pra outros lugares que mais ou menos assim. Mas ele teve essa fase. É um paz na então, Terra no espaço. Fase. É um paz na Terra lá mas no ele espaço, teve essa fase, galera. Ele teve essa fase lá no formatinho, no começo dos anos 90, se eu não me engano, ou finalzinho dos anos 80, que foi justamente quando ele se exilou, ele foi pro espaço, que ele ficou um tempão fora, e foi quando ele encontrou o Mongul, que eles saíram na porrada. Inclusive, essa fase gerou um dos melhores visuais dele até hoje, que era ele com a roupa meio de gladiadorzão, ele barbudo, meio sujão, assim. Foi um arco bem legal, ele já teve essa fase de se exilar, uma fase meio existencialista, ficar vagando pelo espaço. Ele já passou por isso. Então o máximo seria o quê? Ele virar uma divindade. Tipo, o conceito de Nietzsche, né? Ficar acima do bem e do mal. Porque o Super-Homem ele já é, né? O Ubermacht, né? Exatamente. Mas então, Rafa, eu vou pegar uma coisa que você mesmo me falou um tempo atrás, a gente conversando, não sei se foi em grupo ou se foi a gente, eu e você conversando, quando você falou sobre o filme do Superman, né? O The Man of Steel. Quando você citou que o único erro desse filme é não se chamar Hyperion, que na verdade o filme deveria se chamar Hyperion e não Superman, né? Você não acha que tá por essa linha mesmo? Tipo assim, o Hyperion a visão tipo assim, vamos dizer, mais hardcore do Superman. Tanto que essa fase assim que é usado naquele jogo, até virou gibi o Injustice, né? Do Superman controlando o mundo. Tipo assim, isso já foi trabalhado no Age pelo Irremediable, a história do Plutoniano. Então acho que não tem mais o que trabalhar assim. E você, Washington, o que você acha? Você acha que tem alguma coisa ainda para ser escrito do Superman que não foi? Escrito por Superman que não foi. Cara, realmente, a gente estava comentando esses dias aí, falando em relação a... Acho que as melhores histórias do Superman não estão dentro da linha regular dele, né? Da cronologia das mensais, né? São todas versões... Alternativas. E, cara, eu gosto muito de uma versão que é a Foice e o Martelo. Só você gosta dessa, só você. Essa é a unanimidade, cara. Eu Todo sempre, mundo adora essa história. Assim, porque o Superman, o que faz ele ser bom, assim, foi a criação, foi os Kents que deram essa benevolência para ele de querer a todo custo ajudar todos, né? Eu não sei. E eu sempre curti essa versão assim, porque o Superman não poderia ser corrompido por esse poder todo, né? Mas assim, corrompido logo de natureza, logo de nascença. O cara tem poder, e por que eu vou ajudar os outros? Por que não dominar os outros com esse poder, assim? Eu não sei. Lógico que já tem essa versão, Injustice assim, acaba explorando isso bem, mas isso como uma consequência de algo, né? Não ele desde pequeno tendo noção dos seus poderes e usando ele desde pequeno assim para corromper, para dominar mesmo. Não, o que o Washington falou é bem questão da educação mesmo assim, né? Que os Kents assim fizeram, tanto isso. Que no 952 o Superman era órfão, né? Então por isso que ele era meio que revoltado. Naquela história lá, Deuses e Monstros lá. Que é excelente. O Superman ele é mexicano, né? Sim. Como ele caiu na fazenda lá e era explorado, ele já tinha uma outra visão, né? Ele é filho do Zod, né? Ele é meio Zod, né? Eu sempre gostei dessa abordagem, assim, porque o que torna o Superman... Ele não é humano, mas o que torna ele humano, né? Foi a criação... Se ele tivesse caído aqui no Brasil, como seria? Seria um filho da puta do caralho. Com certeza. Ia utilizar os poderes dele pra qualquer outra merda, né? E eu acho legal isso, cara, assim, essa questão da criação, né, dele ser isso por causa dos pais, assim, né, tipo, e o Rafa falou uma coisa em relação aos 952, né, que é a essência dele, mesmo ele sendo órfão, ele tem noção de que os poderes dele tem que ser usados pro bem, né, pra algo maior do que a própria existência dele, né? Isso eu acho legal. Assim, no final, ele sempre sabe que os poderes deles têm que ser usados para algo maior, né? Para ajudar a humanidade. Eu não sei, eu tenho uma visão muito minha, né? Muito própria sobre as melhores, assim, né?
versões do Superman, tirando a do Reino do Amanhã. A do Reino do Amanhã é a minha versão preferida dele. Eu gosto mais do Superman do Reino do Amanhã até do que do Superman regular. Porque eu acho que ele é aquele Superman que tá amargurado, que desistiu de tudo, que ele viu que por mais poderoso que ele seja, por mais perfeito, ele não consegue alcançar o que ele quer, né? Que é um mundo utópico. Ele não consegue fazer isso. Então ele simplesmente dá as costas e fala, vou lá colocar bosta na terra, plantar batata e deixar o mundo se lascar. Entendeu? Então eu gosto muito daquele Superman. Pra mim, aquela é uma das 5 melhores histórias da DC até hoje. Né? Reino da Manhã eu acho, sensacional. É sensacional. E aquele Superman, pra mim, ele é o melhor de todos, assim, não tem nenhum Superman melhor que aquele. Mas as versões dele que eu mais gosto, né, você citou a Foice e o Martelo, o Rafa citou lá o Irremediável, citou o outro também. Uma das versões, aliás, 2 das versões, né, que eu mais gosto dele é o Hyperion, né, do Esquadrão Supremo, que é um Superman, né, e é legal porque ele é usado pelo governo desde sempre. Né, desde pirralho, então ele pega exatamente isso que a gente está falando agora, né, e se ele não fosse criado pelos pais perfeitinhos lá, né, os Kent, mas ele criado como uma máquina mesmo, uma arma, e é legal como ele vai se questionando, né, não sei se vocês leram o Esquadrão Supremo, do Straczynski, era muito bom aquilo, até hoje eu não entendo por que não terminou, aquilo, acho que teve 16 edições só, ele parou, e depois a revista virou Esquadrão Supremo mesmo, acho que era, ele é um personagem do Esquadrão Supremo, que ele vem de uma realidade alternativa, eles surgem numa história, né, o Hyperion e o Esquadrão Supremo, para combater os Vingadores, na saga da Coroa da Serpente, lá nos anos 70 e 80, isso eu tô falando tudo de cabeça, porque eu li isso, dezenas de vezes. E o Hyperion, a princípio, ele era só uma das versões porque não acontecia o crossover Liga da Justiça Vingadores, aí a Marvel decidiu fazer uma versão da Liga da Justiça chamada de Esquadrão Supremo, então todos eles eram um análogo à Liga da Justiça, cada um dos membros. Isso. E aí o grupo acabou fazendo sucesso e tá aí até hoje na história da Marvel, né? Momento história aí de cabeça. Mas o Hyperion, né, da versão do Poder Supremo, é uma das minhas preferidas, assim, disparado. Porque ele é exatamente isso. Eu acho que é o que aconteceria se o Superman existisse mesmo, entendeu? Uma outra versão que eu gosto dele, mas que é uma versão que é mais uma homenagem de fanboy mesmo, é o Superior, do Mark Millar, que até já foi publicado aqui no Brasil. Sim. Porque aquilo ali é uma homenagem linda ao Christopher Reeve, né, cara? Total. Porque aquele Superior, ele é o Superman bonzinho, todo perfeitinho, e é um moleque que é paraplégico, e ele quer fazer alguma coisa, e de repente ele vira a pessoa mais poderosa do mundo. É linda aquela história. Né? Se vocês não leram, mega aconselho. É excelente. Aquilo é bonito demais, excelente. É um dos melhores trabalhos do Miller, né, nessa fase mais ganhar dinheiro dele. E uma das versões que eu mais gosto, né, é o Supremo, né, que o Rob Liefeld criou e o Alan Moore pegou para escrever. Então uma das melhores histórias do Superman mesmo, tradicional, pelo Alan Moore, é aquela O Homem que tinha tudo, né, que é considerado a melhor história do Superman pelos fanboys do Alan Moore. Sim. Mas para mim a melhor história do Superman pelo Alan Moore não é isso, é justamente o Supremo do Rob Liefeld, porque ele pega toda a história do Superman e escreve durante o run dele, né, no título do Supremo. E, cara, aquilo é a homenagem mais perfeita e bonita, porque ele pega toda a história do personagem e vai colocando no mostrar das décadas, né, sobre ele. Uma outra história que eu curto muito também é o Prego, que o Rafael citou lá atrás, sensacional essa história, que é justamente o mundo sem o Superman, a bagunça que vira. Né, e uma outra muito bacana também, além dessa, cara, tava na ponta da língua aqui, bom, enfim, deixa eu fazer essa pergunta pra vocês enquanto eu vou tentando lembrar. Qual a história preferida de vocês do Superman, mas que não precisa ser necessariamente com ele, mas uma versão dele, começando pelo Rafael aí. Qual a tua história preferida do Superman, Rafael? Eu gosto da fase lá do Alan Moore e o Curt Swan, né? O que aconteceu com o Homem de Aço, né? Que é a morte dele, né? Bem legal. Isso, essa que eu acabei de falar, né? O Homem que Tinha Tudo também é foda. Tem uma história na época do arco de Injustice, chama-se o Homem do Ontem. Que é tipo assim, é um cara que quando criança foi salvo pelo Superman, ele começa a se... Imagina assim, pô, o cara era tão bom, como ele ficou tão filha da puta, sabe?
A história é mais reflexiva, né? A integração é reflexiva. Então, e também eu gosto muito também da participação dele no Reino da Manhã. Tanto que, a imagem quando ele volta, sabe? Que o padre lá tava desesperado. A gente precisa de um sinal. Aí ele aparece, nossa. Aquela cena que ele vem descendo segurando um herói em cada mão, né? Essa cena, ela é tão emblemática, assim, Reino da Manhã, sem zoeira, eu devo ter lido umas 10 vezes, sem exagero. Pra mim, aquilo ali é ocus pocus, tá ligado? É perfeito demais. E você, Washington, qual a tua história preferida do Superman? Eu gosto muito, cara, de Grandes Astros Superman. Grandes Astros Superman, do Morrison. Do Morrison. Nossa, pra mim eu acho excelente. Teve uma animação... legal porque ela é uma referência aos 12 trabalhos de Hércules, né? Isso, cara. E também a Foice e o Martelo. Eu gosto dessa versão do Superman, assim, tipo, sai um pouco desse lugar comum. Principalmente por assim, o Superman não nasceu nos Estados Unidos e ele continua bom. Independente do lugar, né? Eles colocam ele lá na União Soviética e a essência dele, que é a bondade com todo o poder, ainda continua lá, né? Para mim são duas histórias excelentes, assim, que sempre quando eu posso eu dou uma lida, assim, gosto bastante desses dois. E uma também, cara, que eu acho que assim, foi um sucesso comercial, um dos maiores sucessos comerciais dele, que foi a morte do Superman, cara. Apesar da história ser um pouco rasa, eu gosto bastante, porque, querendo ou não, ela foi bem emblemática na época, pra mim, assim, na adolescência e tal, e pegou todo mundo de surpresa, assim, quem era do meio, né, quem tava ali no meio consumindo e também a galera de fora, né? Eu lembro que até saiu no Jornal Nacional, cara. Nem lembro que saiu em todo canto. Saiu em todo canto, o Superman vai morrer e tal. Tipo, foi puta notícia do caralho, assim. E eu gosto dessa história, cara. Eu acho bem bacana. Cara, eu vou colocar meus 20 centavos sobre isso aí. Pra mim, a morte do Superman e o retorno do Superman, né? Todo o arco da morte dele, sei, até o após a morte, o funeral, o retorno com aquele monte de Superman. Vou te falar a real, cara. Aqui no Brasil foi republicado pela Panini tem algum tempo, né? Em 2 encadernados, colossais. Colossais, verdade. E é um dos maiores arrependimentos que eu tenho até hoje de não ter comprado os dois. Porque isso aí, pra mim, é diversão pura. Total, entendeu? Cara. O run da morte, é exatamente o que você falou, é roteiro raso, é porrada. É o Hulk da DC, o Apocalipse, andando, destruindo tudo, arrebentando todo mundo e tendo o maior quebra-pau homérico no final com a morte dele. Isso aí é sensacional. Eu leria isso aí tipo uma vez por ano, esse encadernado. Cara, ele é lindo. Sim, E as continuações, que vem depois, que é aquele Além da Morte, que mostra lá o Jonathan Kent, né, cara, uma edição lindíssima, passando mal lá, ele acaba encontrando o Clark e tal, e depois tem o funeral, é o primeiro funeral, que eu acho mais ou menos, mas depois tem essa história do pai dele, né, que é o Além da Morte, e o retorno, quando tem as versões dele lá, o Superboy, o John Irons e o Erradicador, né, que são as 3 versões, e o Cyborg, né, o Cyborg Superman, que acabou virando um personagem de grande destaque na cronologia da DC. Mano, animal, cara. Porque, era Tom Grummett desenhando, Carl Kesel, muita gente boa desenhando, muita gente boa escrevendo. Então, eu acho que isso é um entretenimento da forma como eu gosto de entender quadrinhos até hoje. Eu parei de ler quadrinhos por alguns motivos, né? Os quadrinhos sequenciados, mensais. Primeiro porque virou uma punheta infinita. Né, o negócio não chega a lugar nenhum e tudo fica se repetindo, e é reinvenção, é crise, é renovação, é nova. Eu não aguento mais isso. E para mim essas histórias, elas entregam exatamente o que elas prometem: entretenimento puro e simples. Entendeu? Então esses 2 encadernados eu ainda os terei. E você, Rafa, o que você acha desse run todo aí da morte, funeral e retorno? Eu tenho as edições em formatinho ainda da Abril. Caramba. Legal. A morte do Super-Homem com capa metalizada, aí vem o funeral, né, em 4 edições, aí vem uma edição grossa que é o Além da Morte, e as 3 finais lá, né, que é quando apresenta os outros Super-Homens, né. Sim, não, foi tipo assim, se você pegar o contexto, era bem nos anos 90, que tipo assim, o pessoal tava fazendo aquelas experimentações, né, com os heróis, assim, herói virando vilão, porque repara que na época, na DC, todos os grandes heróis se fuderam, né? Teve o Morte Superman,
A Queda do Morcego, o Crepúsculo Esmeralda. Ele virou o Parallax lá, o Jordan, aí né? dá uma merda lá com a Mulher Maravilha, é substituída pela outra lá, que era uma loira lá, tinha um rabo de cavalo. Era a Artemis, ela é substituída pela Artemis. Então, quando o Aquaman perde a mão. Então, Que foi um run bem legal, diga-se de passagem, escrito pelo Peter David, né, meu? O Peter David mandava muito bem. Então, foi tudo negócio da experimentação, assim. Se você for ver hoje, você pode falar assim, não é uma obra-prima, mas como você falou, é entretenimento. Sim, da melhor qualidade. Não, cara, e tinha o Superboy de jaqueta, né, cara? Um dos melhores visuais até hoje. O Superboy havaiano. Pô, muito legal. Legal, cara. Então, assim, eu tô falando, pra mim, né, além de todas essas histórias, esses dois encadernados especiais, cara, eu acho, geniais. Eu ainda os terei e relerei no maior prazer do mundo. Foi igual agora esse encadernado do Desafio Infinito que saiu. Eu reli babando. Eu reli de uma sentada só. Eu sentei e fiz assim, ó, pá! Foi de uma lida só, cara, Porque é entretenimento puro, sabe? Tipo, não tem grandes pretensões a história. Ela só tem pretensão de contar uma boa história, te divertir, te manter interessado. Eu acho que se perdeu isso nos quadrinhos atuais, com essas questões filosóficas, existenciais, profundas, crises, as abordagens agora das inclusões, né? Que agora tudo você tem que ter algum tipo de bandeira. Então, eu não acho isso ruim. Porque isso reflete o tempo que a gente está vivendo. Só que pra mim não funciona mais, entendeu? Pra mim não funciona mais. Os caras tentam fazer essa inclusão. Cara, a vida, assim, fora já tá tão chata pra caralho. Já vê tanta merda. Eu não quero ver o que acontece no mundo real nos quadrinhos. O quadrinho exatamente é isso, pra gente sair um pouco do Quero ver alienígena destruir um robô. Quero ver o cara com a cueca por cima da calça mesmo. Cara, a verdade é essa, né, cara? A ficção é escapismo. Não precisa ter essa forçação de barra, sabe? Assim, eu acho que o que vale mesmo é a diversão, como você conduz a diversão. E a gente não precisa ter essa volúpia, sabe? Em querer colocar a realidade ali, tipo, acaba atrapalhando, vai se fuder, mas se eu quiser ver a realidade, eu olho no espelho e dou um tiro na minha cabeça, porra! Não, meu cara, é muita merda. Pegando agora, como a gente está falando sobre a história dele, né, a necessidade dele ter sido reinventado, recriado e recontado durante décadas, e ainda é até hoje, qual é o recomeço preferido de vocês, assim, os que eu lembro de cabeça, após crise, né, quando foi a fase do John Byrne, quando ele pegou pra mim esse é o melhor até hoje. Nossa. Depois teve o Legado das Estrelas, depois teve o do Morrison, eu não lembro se teve mais algum, além destes que eu tô citando aqui, mas destes que eu citei, pra mim, o do Byrne até hoje é insuperável. Muito bom. Foi o Superman pós-crise, né? Pós-crise, né? Porque, eles tiram lá aquela capacidade singela dele de arrastar planeta. De dar peido cósmico e esse tipo de coisa. Né, e deixaram ele um personagem mais no nível dos outros, né? Tipo, agora ele tá mais perto do restante da galera da DC. Qual que é a tua versão preferida, Rafael, dessas reinvenções do Superman, esses recomeços dele, né? A verdade é essa. Já é a fase do John Byrne, foi justamente quando eu comecei a ler Superman. Pra mim, assim, foi perfeito, assim. Não tem o que tirar nem cor. E é legal porque ela funciona até hoje, né, cara? Tipo, aliás, eu acho esse um dos crimes da Panini não ter republicado isso ainda, né? Porque eu lembro que um tempo atrás, eu digo alguns bons anos, se eu não me engano, quem republicou isso num encadernado chamado O Homem de Aço, né? Que é o nome do encadernado original, The Man of Steel, foi a Mythos Editora. Não foi nem Abril. A Igomó saiu também? A Igomó saiu naquela coleção da DC o ano passado, cara. O Homem de Aço. Falando agora, já que a gente está falando tanto de versões, então agora eu vou pular um pouco para o campo dos live actions, né? Então a gente sabe que o Superman tem versões na telona, desde a época que teve preto e branco, tá? Então vamos focar mais nos filmes, não vou entrar tanto na parte de seriados, filmes antigos. Vamos pegar do primeiro filme, né, o lendário filme do Richard Donner com o Christopher Reeve, né, o primeiro de 1978, até as versões mais atuais aí que incluem Liga da Justiça. Eu nem vou perguntar qual é o filme preferido de vocês, porque eu já sei que é o primeiro. Né? Esse é o preferido de todo mundo. Tá? Mas assim, vamos esquecer um pouco o Christopher Reeve, porque não dá para comparar ele com nada. Ele é hors concurso, ele é o Superman de verdade até hoje.
em todos os sentidos, né? Porque, até quando ele interpretava o Clark, ele fazia um Clark desajeitado, ele encolhia os ombros, ele andava com cara de bobão. É incrível como ele conseguiu dar vida ao personagem. E vamos tentar falar um pouco agora. Agora é a hora que você queria, Washington, falar do filme do Zack Snyder, O Homem de Aço. Tá? Agora chega a hora que você queria. Eu não tenho problema com esse filme. Tá, eu confesso que eu gosto bastante dele, gosto do resultado final dele, mesmo tendo todas aquelas incoerências que a gente sabe que o filme tem, né, que o Snyder até tentou corrigir no Batman vs Superman algumas coisas, sem muito sucesso, mas eu gosto dele. Então eu vou deixar você para falar por último, Austin, porque eu sei que você vai ficar meia hora xingando o cara, então eu vou começar pelo Rafael. Rafael, qual a tua visão sobre esse filme? Porque ele foi a tentativa de trazer o personagem de volta pro mainstream, né, pro interesse do grande público. Qual que é a tua visão desse filme, O Homem de Aço? Tipo assim, como eu falei, é um filme do Império. Não tem como, aquela não é o Super-Homem. Tipo assim, o Jonathan Kent que fala assim, prefere deixa as crianças morrer do que revelar seus poderes. Isso. Aí o cara acaba com uma cidade lá, com a Pequenópolis, depois acaba praticamente com Metrópolis e fica por aí. Tipo assim, não tem um crescimento do personagem assim. Isso que o trailer me enganou. O trailer cita até um trecho lá do All Star Superman. Falei, puta, vai ser foda então. Aí, mas não é nada disso. Me senti enganado nesse filme. Mas eu acho que esse não é o mal desse filme, eu acho que é o mal de todos os filmes. Os trailers, ultimamente, eles andam enganando todo mundo, não é só esse filme, não. E você... Rafael, a sua opinião, ela é bem concreta e coesa. Agora vamos deixar o Washington vomitar um pouco. Vai, Washington. O que você acha desse filme? Cara, deixa eu me proteger do festival de merda. Só pegar aqui as minhas folhas. Cara, foi assim, eu não fiquei decepcionado visualmente. Eu acho que o Snyder conseguiu criar uma Krypton bem legal, cara. Acho que o começo do filme, com aquela versão de Krypton, toda a concepção de Krypton e a versão do pai dele, do Jor-El, do Zod, cara, pra mim eu achei muito bom, muito bem legal. O problema principal mesmo é o Superman, cara. Eu não gostei dessa tentativa de revitalizar, de deixar o cara hesitoso, sabe? Assim, o cara hesita, o cara não sabe o que ele quer, ainda tudo por causa daquele filho da puta, daquele Jonathan Kent, assim, porque o Superman é o que ele é por causa dos pais dele, né? Cara, peraí. Oi. Não fala mal do Jonathan Kent, porque ele sobreviveu ao Waterworld. Não fala mal dele, não fala mal dele. Verdade. Vai, continua. E ele já foi guarda-costa da Whitney Houston também. Esse cara conseguiu encontrar a Terra e criou o Superman, não fala mal dele. Então, cara, eu acho errado essa concepção de que o Superman, pra esconder os poderes, ele teria que deixar até pessoas morrerem, sabe assim? Tipo, ele tem que se resguardar, mesmo que isso custe a vida de pessoas. Eu acho que ele forçou muito a barra. O cara tem que esconder tantos poderes dele que o pai dele morre na frente dele e não pode fazer porra nenhuma. Eu acho isso uma das coisas mais cruciais no filme, assim, que mostra o erro do Snyder em relação à construção do personagem. Pra mim, cara, eu cortaria em dois momentos, assim, eu deixaria ele em outro local, o pai dele morrendo em outro lugar, ele não podendo estar no lugar onde o pai dele morreu, exatamente porque, assim, vai ser o que vai acontecer com ele sempre, né? Assim, ele nem sempre vai conseguir ajudar todo mundo, sabe? Assim, por mais que ele tenha os poderes, por mais que ele seja super poderoso, ele nem sempre vai conseguir ajudar todo mundo. E não sei, cara, é um Superman muito, muito fraco no sentido de mentalmente, sabe? O cara que não tem noção nenhuma, destruiu a cidade toda. É um filme que eu acho que ele tem pontos positivos, não é ruim 100%, assim, não acho ele tão ruim quanto o filme do Superman do Bryan Singer. Com o Brandon Routh, né? Brandon Routh, mas ele tem várias falhas. Né? Aquele ali é difícil defender qualquer coisa, aquele filme realmente é ruim. Eu acho que uma coisa legal que ficaria bacana nesse filme é a questão da linha temporal. Eu cortaria para 2 pontos, né? A morte do pai dele, ok, ele não estaria lá. E depois, ao ativar a nave, eu cortaria um ano depois, ele sendo Superman, ajudando a galera toda, e depois o
o Zod chegando. Porque nesse período todo, cara, ia ser legal se o Snyder tipo, pudesse aproveitar a identificação da humanidade com o Superman, sabe assim? Ninguém se importa com ele. Tanto é que no outro filme ele morre. Putz, foda-se, morreu. Ninguém. Qual é a relação? É mesmo assim, né? Exato, aí depois na Liga da Justiça, o mundo precisa do Superman. Pô, ninguém tava todo mundo cagando pro Superman. Todo mundo tava cagando, cara. Eu acho assim, ele perdeu a oportunidade de criar essa figura que é o cara que é o cara próximo da humanidade. Ele não criou o laço tão especial que existe nos quadrinhos, né? Isso. Que é o Superman com a humanidade, né? Esse laço não existe na versão cinematográfica. Ele ficou emblemático com os filmes do Reeve. Eu acho que ele quis se distanciar muito do que já foi feito nele, do Superman no cinema, né? Mas ele se distanciando dessa forma, ele acabou se distanciando também da essência do personagem, né? Eu acho que ele acabou não entendendo muito bem o personagem. Apesar de ser do filme esteticamente ser legal e tal, mas. Vai se fuder, Snyder, filho da. Eu tenho raiva dele. Ainda num segundo. Tá bom, chega! Você já falou mal do cara. Chega, se contenha. Toma seu cardenal agora. Chega, se acalma. Tô tomando. Vamos lá. Agora, continuando ainda, né? Na tela. Né, a gente sabe também que o Superman, ele também teve uma série de animações, começando pela do Max Fleischer, né, aquela dos anos 40, 50, que o Rico já assistia quando era jovem, né, o Rico estava vivo nessa época, ele assistia lá o Superman do símbolo preto, mas ele também teve o Superman The Animated Series, né, que foi mais ou menos na época do Batman The Animated Series, né, veio embalado pelo sucesso do Batman, mas com uma abordagem extremamente legal, porque ela era o Superman mesmo, então a animação era toda colorida, né? Ele era um personagem super altruísta nesse desenho e tal. A gente até falou sobre isso alguns episódios passados, quando a gente abordou os desenhos, né? Só que ele também teve mais animações onde ele aparece, né? Como você já bem citou ali atrás, que teve a adaptação do All-Star Superman, né? E nas versões da Liga da Justiça, né? Que ele já apareceu em muitas. Sim. Qual dessas animações a que vocês mais curtiram? Tá? Começando pelo Rafael. Rafael, de todas as animações que o Superman apareceu, dessas mais recentes, tá? Vamos pegar numa linha cronológica do Superman Animated Series pra frente. Não vamos lembrar dos Super Amigos, porque senão o Washington vai lembrar lá do Trovão Azul, lá, sei lá como é que era o nome do cara, e não vai parar de falar. Então vamos pegar do Superman Animated Series pra frente. Qual que é a tua versão preferida do Superman animado? Do Bruce Timm, no Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limite. Ali tá o espírito do personagem, né? E na mão de uma pessoa, de um cara que manja, né? Um cara que além de manjar é apaixonado pelo universo DC, né? Sim, o cara que conseguiu extrair tudo que tem de bom e colocar na tela, né, cara? E você, Washington, qual que é a tua versão preferida do Superman animado? Cara, eu gosto bastante dessa versão do Bruce Timm, cara. Apesar, assim, se você for ver bem, eles tiveram que reduzir bastante os poderes dele, né? Apesar de eu achar que reduziram muito, mas eu gosto bastante dessa versão. Tinha uma versão que eu gostava muito, é um desenho que passava na TV aberta, ele se inspirava visualmente na versão do Reeves. Não sei se vocês lembram, acho que era Superman apenas o nome do desenho. Passava no SBT, cara. Aproveitando que a gente está falando do Superman, né, toda a sua profundidade de história, mitologia, universo e principalmente seus significados, é legal também falar da sua galeria de vilões, né, nenhum personagem ele faz sucesso sozinho. Muito do sucesso dele se dá justamente nas criaturas ou perigos que ele tem que combater com frequência. Então, vou começar perguntando aí com o Rafael. Rafael, você sabe que o Superman ele tem uma galeria de vilões não tão extensa e tão interessante quanto a do Batman, mas acho que tão rica quanto. Quais são os seus vilões preferidos aí no Superman? O Luthor, porque o Luthor é realmente o conceito de Nêmesis perfeita, né? É um cara sem poder nenhum, mas sem poder nenhum, terráqueo, mas totalmente assim, maligno. Tipo assim, esse cara com tanto poder não faz bosta nenhuma. Se eu tivesse isso, eu ia revolucionar, né? Mas, tanto que agora você vai ver no quadrinho, ele tá meio posando de super-homem Luthor.
Ele tá com uma armadura lá, tudo. Não acompanhei muito isso daí. E outro também que é interessante é o Brainiac, né? O conceito dele lá de... Tá certo que isso aí ele foi sendo reinventado, né? Era o ele foi tão reformulado quanto o próprio Superman, né? No decorrer das décadas. Eu gosto disso, essa versão dele que é a mais comum, né? Que é quase um senso comum hoje em dia, que é o supercomputador que vai catalogar espécies, né? E aí ele acaba miniaturizando elas para manter a história da espécie, só que ele acaba erradicando também o que resta. Então eu gosto dessa versão dele meio genocida, o do Brainiac. E você, Washington, quais são as versões preferidas aí de vilões do Superman? Eu gosto do Homem Nuclear. Do Superman 4, com aquelas unhas compridas, nossa, eu lembrei. Eu gosto que não tá errado. Agora o Ben está escrevendo as histórias do Superman... E ele vai aparecer o Homem Nuclear. Então, mano, eu vi isso no Twitter, cara. Eu dei risada, meu. Falei, caraca, que legal. O cara vai desenterrar a pior coisa já feita pro Superman. Eu achei legal isso. Cara, mas o Rafael falou do Luthor e realmente, cara, eu gosto demais do Luthor, assim, exatamente porque ele é a antítese do cara mais super poderoso do universo e ele não tem poder algum. Normalmente, eu acho que alguns roteiristas falham em relação aos antíteses, né? Os vilões, né? Assim, eu sou super velocista, meu vilão é super velocista. Eu sou de pedra, meu vilão é de pedra também, sabe? E o Luthor, eu acho perfeito assim, essa relação que ele tem com o Superman e eu gosto bastante dele, cara, tanto quanto o Superman. Uma das versões mais legais do Luthor é justamente o Luthor do A Foice e o Martelo, né? O Luthor de lá, ele é muito legal, cara. Aliás, eu acho que ele é o melhor Luthor de todos, é justamente aquele Luthor, cara, que é muito legal aquele Luthor. Uma das versões que eu mais gosto do Luthor é a versão do Smallville, né, com aquele Michael Rosenbaum, que eu acho que o cara deu uma profundidade, né, e adicionou várias camadas que até então a gente não conhecia do Luthor, né, eu acho muito foda. É um Luthor que eu queria muito ver no cinema, que até hoje, acho que nenhum Luthor que apareceu, não consegui gostar de nenhum Luthor ainda no cinema. Eu achava legal o Luthor do Gene Hackman, cara, eu gostava dele. Mas ele era muito cômico, né, tipo, não sei, tinha aquele lance meio que... Assim, não que não fosse ruim, não que era ruim, mas era meio camp, né? Meio que sim. Sabe, nunca curti muito. E eu até imaginei que o Luthor do Singer também fosse ser legal, mas ele acabou seguindo essa mesma toada aí de fanfarrão. Até um Luthor meio farofa, né? E o último Luthor do Snyder, nem quero falar, né? Aquele puta merda. Eu ainda falando sobre a Foice e o Martelo, é incrível como aquela história, ela pega algumas das melhores coisas, né? No sentido de vilania, né? Contra o Superman e condensa tudo numa única história. Então lá a gente tem o Brainiac, a gente tem o Luthor, a gente tem o Bizarro, que é um dos vilões mais legais do Superman, seja ele na fase cômica ou ele naquela fase mais trágica, né? Eu acho que o Bizarro é muito legal. E a gente tem também o Metalo, né? Que é aquele ciborgue, que ele é movido a Kryptonita, né? Que é um dos maiores vilões do Superman, um dos mais bacanas. Mas assim, não tem como falar, a gente já falou sobre ele brevemente porque a gente falou da história, mas cara, o Apocalipse, né? O Apocalipse, ele surge como uma máquina porradeira de destruição totalmente brainless, né? Nada na cabeça, e depois o pessoal foi tentando dar origens para ele, que aí acho que é o que foi estragando o personagem, porque quando ele se resumia a uma versão abissal do Hulk da DC, eu achava ele perfeito. Aí quando começaram a tentar dar camadas para a história do Apocalipse, que ele era uma arma criada, e que existem vários, aí que ele veio, enfim, eu acho que começaram a estragar um pouco, como tudo que os caras adiantam, começa a fazer isso, né? Agora, falando de vilões, né, já indo pro finalzinho da nossa conversa, vamos falar agora de um assunto que a gente gosta. Quais são as melhores cópias do Superman? Cópias mesmo, aqueles personagens que a gente sabe que são descaradamente copiados do Superman. E um pouquinho antes, na conversa, a gente falou já do Supremo, né, do Liefeld, e falamos do Império, mas vamos falar um pouco de outras aí. Fala alguma cópia aí, Washington, que você acha que, eu tenho a minha preferida, não é segredo pra ninguém, que é o Capitão Marvel, né, o Shazam. Mas qual que é a tua cópia preferida, cara?
Cara, eu gosto bastante de Capitão Marvel, acho que... Eu lembro que tinha um seriado que passava dele bem... Dos anos 70, live action. 70, isso, live action. E eu gosto muito, cara. E ele é completamente diferente do Superman, né? Assim, apesar dos poderes, do ser super forte, super rápido e tal, mas a questão a bondade também ele tem, mas eu gosto da inocência, né? Do fato dele ser uma criança. Ele é uma criança, né? É uma criança. E eu gosto do Sentinela da Marvel também. Ai, cara, esse eu não consigo gostar. A ideia e o conceito eu acho legal, mas eu nunca consegui ver algo, tirando a origem dele, a minissérie de origem, que realmente é legal, mas eu nunca consegui ver algo explorando bem esse personagem, cara. Ele vai voltar, né? Porque ele tinha morrido, né? Esse personagem. Ele morreu nos quadrinhos, mas eu vi um papo aí que ele vai voltar. E você, Rafael, qual que é a tua cópia preferida do Superman? Perdão, não, elogio. Então, eu não considero o Shazam cópia do Superman. São coisas diferentes, tudo. É que foi tudo safadeza da DC pra fuder com a Fawcett Comics. E aí, no final, ela acabou adquirindo o personagem depois. Já foi falado, teve o Império aí, que é o Superman Badass. Tem um arco interessante do Sentinela, e realmente o Sentinela é a cópia do... Sim, total. Superman. É o Superman da Marvel. Ele é o Superman da Marvel, A época lá, ele que resolve toda a treta lá do Hulk contra o mundo, depois todo o arco dele em Vingadores Sombrios, que termina na morte dele naquele cerco lá, quando ele pega o Ares lá e rasga no meio, né? Sim. Só, tipo assim, de cabeça eu não consigo esperar. Eu confesso que assim, o Capitão Marvel, né, pra mim, eu concordo em partes com o que o Rafael falou, né, o fato dele ser ou não uma cópia, porque assim... A origem dele por si só já é muito rica, né? Que é a história do molequinho que vai lá, encontra o Mago Shazam, aí ele pega lá a antítese dos 7 pecados capitais, né? Então cada letra do nome dele é um deus, né? E dá um dos aspectos do poder dele. Então só por isso ele já é diferente do Superman. Só por isso, pela origem dele, né? Completamente diferente. Mas os poderes são absolutamente iguais, né? Ele é super forte, ele voa, ele é invulnerável, ele é super rápido, enfim, tem um monte de coisa. E a própria estrutura visual dele, tirando a paleta de cores, também é parecida. Essa versão em live action que vai sair, eu tô sendo sinceríssimo. Pra mim, tem tudo para ser o melhor filme da DC Comics. Porque se eles pegarem o conceito do personagem e levarem ao pé da letra e fazer um filme de aventura na melhor linha Indiana Jones, cara, que filme bom que a gente vai ter. Tomara que eles sigam essa linha, o conceito original do personagem. Entendeu? Que é uma coisa colorida, legal, for fun, family, absoluto. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Ou seja, o Warner tem que fazer... o Warner vai ter que fazer um filme da Marvel. Da DC, Então, outro personagem muito mais antigo que eu gosto muito da Marvel é o Gladiador, né? Que é da Guarda Imperial de Shi'ar. O gladiador lá, que é o pretor, né, como eles chamam. Só que ele tem todos os poderes do Superman, absolutamente todos. Só que eu acho que ele é até um pouco mais forte, porque, o cara sobrevive indefinidamente no espaço, o nível de força dele não tem limite, diferente do Superman, porque os poderes dele são baseados no grau de confiança dele. Então, quanto mais confiante ele está e quanto mais ele acredita em algo, mais poderoso ele fica. Tá? E eu acho que a grande desvantagem dele, né, o Superman é a Kryptonita. E o gladiador é você fazer ele acreditar ao contrário. Então, se você quebrar a psique dele, os poderes dele simplesmente falham e você pode derrubar ele com um soco na cara. Então, essa é uma das versões que eu acho mais interessantes. E ele é um dos personagens mais overpowered da Marvel, né? Tanto que tudo quanto é saga cósmica, ele tá lá no meio. Ele sempre tá lá no meio. Já até esquecido dele. Ele é um cara que eu não consigo esquecer porque, eu acho ele muito poderoso. Eu lembro uma história em que ele voa contra uma esquadra Shi'ar, se eu não me engano, o Skrull, não lembro qual que é, cara, e ele destrói tudo sozinho. Mas aí os caras começam a mensurar o quanto de poderio que tinha aquela esquadra. Então, pra mim, a melhor história com o Gladiador é uma história do Quarteto Fantástico, antiguíssima, da fase do John Byrne, quando ele vem pra Terra, ele vem dominado, né? Ele vem com acho que uma ilusão, porque os Skrulls criaram lá na cabeça dele, e ele acaba saindo na mão com o quarteto. Ele arrebenta o quarteto, ele dá uma porrada no Coisa, o Coisa atravessa a cidade, ele pega o Coisa pra nada. Essa história, se eu não me engano, ela saiu tanto no Grandes Clássicos Marvel, lá do Quarteto Fantástico, quanto numa aventura muito antiga, publicada em Super Aventuras Marvel, que era o Quarteto Fantástico com o subtítulo Caos, escrito embaixo. Eu lembro até de cabeça, tantas vezes que eu li isso. Sem exagero, eu devo ter lido, 50 vezes a história, porque isso era muito legal. E eu lembro que ele é derrotado justamente dessa maneira.
tem uma hora que ele vai socar o Reed Richards e ele começa a socar e não acontece nada, mas na verdade era a Sue Richards que estava fazendo um escudo invisível sem ele saber. Então ele tem tipo, um segundo de dúvida nas capacidades dele. Aí o poder dele zera, 100%. Aí a Sue vai lá e faz uma projeção invisível e nocauteia ele. Então, cara, genial. O Gladiador é simplesmente genial. Então, galera, eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou bastante do personagem, né, do Superman. Falamos sobre um pouco da nossa paixão sobre ele, da importância dele, do porquê ele continuar existindo, se ele realmente deveria ou não. Então vamos entrar nas considerações finais. Então, começando com o meu amigo Rafael, o homem sem redes sociais. Rafa, você acha que o Superman ainda tem algum futuro ou ele é um personagem que a gente pode estar com os dias contados aí na próxima década? Bem, se os comics seguissem arcos igual mangás, né? Tipo, já teria passado o bastão há muito tempo já. Porque é uma coisa que eu sempre critico em questão assim dos comics, é tipo assim, você vê tipo uma passagem de bastão, mas depois volta pro normal. Por exemplo, tem o Superman, tem o Superboy, mas o Superboy nunca virou Superman. O Batman, aí pega o exemplo do Batman. O Batman chegou um tempo lá que ele morreu, o Dick Grayson virou o Batman, mas aí o Batman voltou. Então, nunca tem essa passagem assim, né? Mas é que vai chegar uma hora, tipo assim, ou o povo realmente vai enjoar, ou sei lá, ou realmente tem essa passagem, tipo assim, ou o personagem em si não tipo assim, acaba, né? Mas a mensagem que ele passa permanece. Eu sou da mesmíssima opinião, cara. Pra mim tinha que acabar tudo e o bastão tinha que passar. Eu sou da mesmíssima opinião. E você, Washington? Ele tá com um filho agora, né? Ele, na versão nova aí desse renascimento, ele tá com um filho, deviam aproveitar isso, né? Dizem que é bem legal essa fase. Eu não li nada, mas eu vejo ótimas críticas. Tipo assim, é Super Sons, né? O nome da história. É um quadrinho assim, que é ele e o Damian lá, que é o filho do Batman. Os dois ficam aprontando, é interessante. Sim, eu também achei interessante. Eu também não li nada, mas eu vejo ótimos reviews na internet. A galera fala bem desse quadrinho. Cara, eu acho que o Superman funciona bem nessas versões aí, nessas histórias fechadas e tal. Acho que sempre que tem algum autor de renome que escreve alguma coisa dele, eu acho interessante. Eu acho que funciona bem mais do que a linha normal dele aí. E eu espero que, assim, eu tô ansioso pra ver alguma coisa decente dele no cinema, cara. No cinema, espero que, é lógico que depender da Warner e depender da organização da Warner para ser lançada alguma coisa, a gente tá fudido. E o Superman pior ainda, né? Eu ouvi alguma coisa, acho que até o Henry Cavill chegou a comentar que parece que eles já estão iniciando algo em relação ao Homem de Aço 2. Não sei como vai ser. E tem duas, né, por falar em Superman, tem duas séries novas que vão explorar o universo dele, que é uma que fala sobre Krypton, né? O nome da série é Krypton. Acho que vai mostrar a adolescência do Jor-El. E a outra... vai ser o avô. Vai ser o avô do... Superman. Verdade, o avô do Superman. E outra é Metrópolis, né? Que vai falar sobre a relação da Lois Lane com o Luthor antes do Superman aparecer. Uma merda, né? Esse daí é um filme do Superman, uma série do universo do Superman. Ser Superman. É golpe, cara. É golpe isso daí. Um dos melhores exemplos disso, que pra mim é o melhor quadrinho de super-heróis, aí eu vou dizer de super-heróis mesmo, no plural. A minha série favorita de super-heróis é Astro City. Astro City, pra mim, é a melhor coisa que eu já li de super-heróis na vida. Por quê? Porque Astro City ele pega os conceitos tão bem criados pelo Busiek, né, em Marvels e bem trabalhados na fase dele nos Vingadores, no run dele nos Vingadores, e lá ele colocou na série autoral dele, e com o Brent Anderson e o Alex Ross como capista. Cara, é incrível como ele faz as homenagens, né, a todos os personagens, de todas as editoras, de todas as épocas, mas é tudo em caráter de homenagem mesmo. Então, os personagens, eles costumam ser protagonistas, mas as histórias onde eles não são, né, onde eles são o pano de fundo, costumam ser as melhores. Então, sei lá, eu acho que bem trabalhado, não teria problema com esse tipo de abordagem, não.
Eu prefiro... Recadinhos finais. Recadinhos finais. Olha, Recadinhos finais. você viu que o Dean Cain, que fez o Superman daquela série Lois e Clark, virou policial. É o polícia agora. P-U-L-I-C-C-A. Eu acho isso genial, cara, porque nos Estados Unidos eu não sei se existe um limite de idade pra isso, né, de acordo com o que você quer seguir. Você lembra o Taco Berry, né? O Taco Berry se candidatou pra polícia com 30 anos. Eu queria saber pra virar polícia, pô, e voltar pra cá e falar, sou polícia, porra, americana ainda. Bom, pessoal, então era isso. O papo de hoje tem foi recados sobre ou não? E a sua... Como é que tem recadinho? Você tem algum recadinho pra ler? Cara, deixa eu ver aqui. Nenhum. A galera não Eu tá muito também animada. Ninguém comenta, ninguém Pessoal, retweeta, comenta, a gente tá no ninguém Twitter. A página do Facebook não tem uma curtida há já 2 meses. Tá mudo essa merda. Na verdade, eu tenho um ouvinte fiel, é minha mãe. Minha mãe sempre escuta. Ela fala que ficou saudade da minha voz, ela sempre escuta. Ela fala, meu filho, eu não entendo nada, mas eu escuto. E pior que é verdade, gente. Tô falando sério, ela já escutou, não tô zoando, não. Oh, sabe quem ouve a gente e gosta da gente? A Poliana. É louca, Poliana, se estiver escutando isso, você Poliana. é louca. Você é louca. Sou feito de dorgas. Pronto, você foi homenageado. Verdade. Então, pessoal, era isso. Boa noite e tchau. Alô?